Olá, pessoal! Eu sou a Rafaela de Campos Melo, jornalista, editora da revista Vida Simples. Eu estou aqui na Virada Zen, nesse domingo ensolarado no Parque do Ibirapuera. Tenho aqui ao meu lado a Prem Mukti Mai. Ela é líder espiritual, pertencente à linhagem indiana Satya. Ela trabalha com autodesenvolvimento humano há mais de 30 anos e é fundadora da escola AIE. A Mai está aqui comigo, a gente vai bater um papo. Muito prazer, Mai, que alegria poder conversar querida. Com você. Prazer é meu. Muito obrigada por essa conversa, essa coisa linda que está acontecendo aqui. Sim. Né, da Virada Zen, né? Prazer é meu. Inclusive, a Mai hoje trouxe um tema para a palestra dela, que é a autenticidade pura. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mai, o que mais afasta a gente da possibilidade de manifestar essa autenticidade no dia a dia? Pois é, esse é um assunto bem profundo, porque, primeiramente, é o externo, né, que comanda a nossa vida, que não é primeiramente, né? Mas, assim, quando a gente começa, a gente nasce, a partir bem do comecinho, assim, quando a gente nasce já puro. A gente nasce puro. Então a gente não pensa, a gente não tem essa cognição para manifestar algum sentimento, alguma coisa que a gente não gostou. Então se a gente não gosta, o que a gente faz? Chora, faz birra, a gente bate, criança, né? A gente bate, se a gente fica com inveja, vai lá e quebra o brinquedinho da outra pessoa. O problema é na forma como os pais, os educadores, vão comunicar que isso não se deve fazer, entendeu? Vão comunicar de uma forma violenta, de uma forma que você é feio, começa a dar adjetivo negativo para a criança. Então a criança começa a falar assim, puxa, eu não sou aceito, meus sentimentos não são aceitos, então eu tenho que guardar meus sentimentos. Só que eu não guardo esses sentimentos, eu jogo para um lugar que eu não vejo, entendeu? Então esse lugar consciente é quando a gente vê, né? O inconsciente é quando a gente não vê. Então a gente fala, quando a gente vê, a gente tem luz. Quando a gente não vê, tá na sombra. Então a gente vai jogando esses sentimentos lá pro inconsciente, que eu chamo inconsciente de um mar, né? Que é o mar das emoções. Porque se a gente joga lá no fundo do oceano, é escuro, não chega ao sol, né? Então, quando a gente vai fazendo isso, então a gente vai brincando de ser quem eu não sou. Então, eu vou fazer um comportamento que a minha mãe fala assim, nossa, que bonitinho. Aí eu falo, nossa, deu certo, né? Nossa, sim, tá certo. Então aí vai dando certo. Mas isso aqui não é o verdadeiro, entendeu? Eu chamo isso de máscaras. O Jung chama isso de máscaras. Então eu falo assim, muitas vezes são papéis de presentes que a gente vai colocando no nosso sistema. Então, e assim a gente vai colocando várias máscaras. E a gente vai ficando uma coisa grossa, porque a gente vai se relacionando no mundo a partir disso, né? A partir de como eu me relaciono com o mundo, através dessas máscaras, de como que eu sou aceito, de como que é educado, de como eu não sou rejeitado, né? Então, e que vai criando uma idealização de ser, sabe? O que é idealização? Uma ideia de ser, né? E uma ideia do que eu tenho que ser. Então, eu idealizo um eu que eu não sou. Então, e aí esse eu, ele vai ficar... Esse eu, ele é muito exigente com a gente mesmo, sabe? Ele exige a perfeição. Mas é essa perfeição da moral, né? Porque, na verdade, a perfeição que foi nos passada não é verdade. Perfeição, na etimologia da palavra, é completo.
começo, meio e fim. Então, existe um processo desse começo para passar para o meio, para ser fim. E a gente tem que passar alguns processos que na verdade, essa moralidade da perfeição não deixa a gente passar, porque a gente já tem que ser perfeito. A gente já tem que ser, né, alguma coisa que a gente não é. Porque para a gente chegar a ser como a gente verdadeiramente é um processo. Que é um processo que, sim, é a perfeição no sentido do fim, já estou completo, é a completude, né? É encontrar realmente a minha inteireza, né? Se aceite por inteiro, né? Então, o que é inteireza? É esse todo que eu sou também as minhas coisas que eu guardei lá no inconsciente, né? Que estão na sombra, que eu não vejo, que eu não tenho luz, e poder resgatar para poder ouvir essas vozes, porque essas vozes, elas ficam falando, elas são exigentes e a gente vai, sem a gente ter conhecimento, né, a gente vai agindo por elas mesmas, né? E isso tudo é fora da autenticidade, porque a autenticidade é a gente achar, a gente ser como a gente é, né? É realmente a gente poder falar abertamente do que eu sou, assim, qual o problema se eu tenho ciúme, se eu tenho inveja, se eu tenho isso, aquilo, mas também qual o problema de eu falar que eu amo de verdade o ser humano, que eu amo a vida, né? Porque a gente também tem vergonha do nosso amor. Fica uma coisa muito... O amor também fica tão idealizado que a gente não tem vergonha, né? Tem resistência a esse amor também, né? Então, a verdadeira autenticidade mesmo é quando a gente encontra essa inteireza, quando a gente se aceita por inteiro, que a gente não vai ter vergonha da nossa sombra, não vai ter vergonha da nossa luz, tá? E nesse processo, Mai, eu fico pensando se ele requer um certo grau de amadurecimento para sustentar a possibilidade do outro me criticar, talvez, Sim, não me aprovar, não achar que eu sou tão legal. Com certeza, mas é assim, quando a gente vai se aceitando, quando a gente vai curando as nossas feridas, das nossas rejeições que a gente sofreu com papai e a mamãe na infância, eu dos educadores, porque não é só papai e mamãe, na escola principalmente também. Eu defendo bastante essa questão, a educação escolar. É uma questão, né? Então, assim, quando a gente vai olhando essas dores, então a gente vai tratando, que a gente vai se libertando, então a gente não vai ligando muito para os outros, entendeu? Porque também nem vai aparecer, porque se não está dentro de mim, não vai estar em lugar nenhum, entendeu? Sabe? Demais. Né? E você falou a palavra rejeição, e eu fiquei pensando, hoje em dia, com as redes sociais e tanta enxurrada de imagens, de exposições, a questão da comparação está muito forte. Muito, muito. Olha, até falando sobre isso, né, do meu Instagram, eu fiz alguns desafios, eu tenho uns desafios que fala da espontaneidade também, e tem uma aula desse assunto da comparação. Como a comparação, ela é uma doença. E porque a gente se compara o tempo inteiro, compara um com o outro. É que quem é que precisa ser comparado, entendeu? Porque você é única, eu sou única, entendeu? Então, assim, não tem melhor, pior. Você traz as suas belezas, seus dons no mundo, e do jeito que você é única, e eu também, entendeu? E que bom se a gente pudesse realmente, a gente olhar para o outro e falar, que maravilha, que lindo, e colaborar com o seu brilho, entendeu? Porque a comparação faz a gente não colaborar com o brilho do outro, porque a gente entra numa frequência de vibração mental muito baixa. Isso traz muita dor. E com isso a gente não pode ser autêntico. E muitas pessoas sofrendo com a autorrejeição. Sofrendo
Sim, sim. Só tem isso, porque olha só, quando a gente se olha no espelho, você olha no espelho, você olha assim, te amo, nossa, como eu me amo. Não, é assim, nossa, tá com pelo aqui, nossa, como eu tô gorda, nossa, já tem uma ruga, nossa, ah não, essa roupa não tá legal. Então a gente sempre tá se criticando e colocar essas críticas para dentro, a gente é feito de água, né? Então, essas vibrações na água vão trazendo nas moléculas da água. Não sei se você já viu essa coisa da molécula da água. Sim. Quando ela está numa coisa negativa, ou colocar um arroz ali nos 2 copos, um com palavras positivas e outros com negativas, e as negativas com pretas, é a mesma coisa que acontece com a gente. Então, quanto mais a gente mais o nosso corpo vai adoecendo, mais a nossa mente vai adoecendo, né? Mai, pra gente encerrando esse papo tão significativo e poder falar dessas coisas é tão relevante para todo mundo que nos escuta e nos vê. Você pode compartilhar com a gente alguma frase ou mantra ou lema que guia a sua vida? Olha, a frase é que a gente precisa encontrar a nossa essência, né? Através do autoconhecimento, mas esse autoconhecimento que a gente possa chegar na devoção, que a gente possa realmente chegar amar as forças espirituais que a gente tem aqui dentro, que a gente tem aqui na natureza, né? E eu quero falar um mantra que, assim, desde muito nova eu ouvi esse mantra, e toda vez esse mantra, sem eu fazer esforço nenhum, me vem, né? Me vem. Então, assim, é o Gayatri Mantra, que é assim: Om Bhur Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Esse mantra, ele fala, basicamente, para a gente transformar a sombra em luz, o veneno em néctar, né, nas partes sombrias, no demônio em Deus. Basicamente é isso. E assim, ele acontece porque é a mãe divina. Gayatri é a mãe divina, né? Então é isso. Que lindo, Mai. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Rafa. Obrigada.